Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou Carlos Zucchi e trazendo para vocês o pós-jogo aí entre Fortaleza 0, Santos Futebol Clube 0, jogo que aconteceu em Fortaleza, fechando aí o primeiro turno do Brasileiro. A gente ainda tem um jogo que vai acontecer na segunda-feira, que é Coritiba e Cuiabá, porém a participação do Santos nesse primeiro turno está encerrada. Por um lado, a gente pode comemorar o seguinte: o Santos termina esse primeiro turno em nono com 26 pontos. Se a gente pensar na questão do rebaixamento, a gente teria um segundo turno aí em que precisaria fazer 20 pontos para escapar e ter os 46 que dá a garantia. O Santos, inclusive, está terminando em nono, à frente do São Paulo, que tem uma vitória a mais que o São Paulo, né? Os dois têm o mesmo ponto, 26, só que o Santos fica em nono, o São Paulo em décimo. O Santos aí com a vantagem por conta do número de vitórias. Então, assim, é relativamente positivo, né? Então, assim, a gente tem muitas preocupações por conta de todo o histórico, todas as coisas que aconteceram aí com o time treinado pelo Bustos, pelas eliminações, pelos jogos que não estava conseguindo e o time parecia estar evoluindo. A gente falou bastante disso em alguns momentos. E aí a gente teve hoje a estreia do Lisca pelo Santos. Então a gente pode falar aí de como foi essa estreia do técnico, o que a gente viu de diferente, e é o que eu vou trazer para vocês agora. Sobre o jogo, o Santos ele começou o primeiro tempo assim dando uma estudada no adversário e vice-versa, Fortaleza também, e até os 10 primeiros minutos de jogo era um jogo que você não tinha muita certeza do que ia acontecer, estava estranho. Mas a gente via que o Santos parecia estar um pouquinho melhor postado em campo, e os jogadores um pouco menos nervosos do que a gente via com o Bustos, né? Eu acho que o Bustos tinha muito aquela coisa de gritar, berrar, reclamar. O Lisca grita bastante, orienta, mas eu acho que diferente, sabe? Assim, a gente sentiu um pouco mais de calma e os jogadores mais ligados, sabe? Participando, dividindo bola, não aquela coisa de todo mundo ficar parado, ver o adversário chegar, chutar e ninguém vai na bola, não. O Santos se entregou bastante, os jogadores cortaram muitos lances, tiraram muitos chutes, sabe? Se jogaram, assim, tanto que o Fortaleza não teve nenhuma grande chance perigosa por conta disso, da entrega do Santos. Então, assim, a postura foi outro, o comportamento foi outro, porém, em campo, o Santos, a partir ali dos 11, 12, sumiu. E sumiu, assim, num nível de só fazer isso que eu falei, sabe? Se entregar em alguns lances. O Santos, primeiro tempo, muito mal. O Fortaleza jogou melhor, teve muito mais finalizações, teve muito mais posse de bola, só que nunca criou um perigo real, um perigo efetivo, assim, que assustasse o Santos. Eu acredito que contra um adversário mais qualificado a gente ia ter uma dificuldade absurda, sabe? Mas começo de trabalho do Lisca, né? Primeiro jogo. E aí, no segundo tempo, teve uma mudança de postura, assim, o jogo ficou mais franco, o Santos atacava, o Fortaleza devolvia, ficou um tempo nisso. Aí, em algum momento, o Fortaleza melhorou e começou a atacar mais e o Santos não conseguia sair, sabe? O Santos errou muitos passes. No primeiro tempo foi absurdo a quantidade de passes que errou. No segundo tempo melhorou um pouco. E aí o Santos começou a encaixar alguns contra-ataques, e aí foi onde a gente levou perigo. Qual que foi o grande problema? Marcos Leonardo não estava bem hoje. Marcos Leonardo perdeu chances que Marcos Leonardo não perde. Uma bola que sobrou para ele na área, que ele conseguiu chutar em cima do zagueiro que nem estava no gol, sabe? Ele estava um pouco para fora, assim, então ele já ia chutar para fora. Teve lances de chegar e tentar tirar do goleiro e o goleiro ganhou uma no chão, depois ele tentou tirar do goleiro, acabou tirando o gol também, sabe? Lances que talvez em outros momentos ele acertasse. O Ângelo entrou no segundo tempo no lugar do Batistão para aproveitar a velocidade e a qualidade dele. Conseguiu criar algumas jogadas, mas decisões erradas na hora de dar passe, de fazer jogadas, sabe? Teve bolas que o time do Santos decidiu mal a última bola, sabe? Bolas que às vezes podia enfiar para o cara que estava mais aberto, tentava jogar para o outro que corria nas costas, e ele tinha que dividir com o goleiro ou com o zagueiro, sabe? Lucas Braga tentou bastante, criou algumas oportunidades de perigo, e foi mais ou menos isso o jogo, sabe? Eu não tenho muito o que ficar falando, assim, sabe? Então,
Vamos lá. O Santos entrou com o João Paulo no gol, Madison, Eduardo Bauerman, o Alex, reestreia do Alex com a camisa do Santos, né, que tinha sido emprestado para o Famalicão de Portugal, voltou e pôde estrear hoje por causa da ausência do Maicon e do Luiz Felipe. Felipe Jonathan na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes no meio, Camacho e Bruno Oliveira, e depois Léo Batistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Dessa galera, quem que foi melhor? O João Paulo, como sempre, seguro, não tivemos problemas ali com o João Paulo. O Alex fez um jogo seguro, teve acho que um lance só que ele moscou ali, acabou perdendo uma bola mais para lateral, assim, mas já no final do segundo tempo, quando estava cansado, o time parecia cansado assim no segundo tempo. O Ângelo teve boas oportunidades, foi ok, e o Lucas Braga. Assim, então, esses foram os jogadores que foram melhores. Aí a gente teve o Madison, ok, o Bauerman, beleza, não comprometeu nem nada. Felipe Jonathan não jogou mal, sabe? Não foi. Fernandes também não. Camacho, ok, sabe? O Bruno Oliveira foi um pouco abaixo, tanto que saiu. O Léo Batistão também um pouquinho, assim, mas é que o Léo Batistão é uma característica diferente. Esse jogo eu tava pedindo mais velocidade para ir para cima da zaga, e daí para o Léo Batistão fica um pouco complicado quando o jogo é assim. E foi mais ou menos isso. Então, assim, no segundo tempo a gente teve aí, perdão, a entrada do Vinícius Balieiro no lugar do Rodrigo Fernandes, estava com cartão amarelo. A gente teve o Lucas Barbosa entrando já no intervalo no lugar do Bruno Oliveira, que não foi bem, e daí jogando de meia, mas também não foi grandes coisas, foi ok, sabe? Assim, não foi um cara que se destacou. O Ângelo entrou melhor que o Léo Batistão, jogou um pouco melhor. E no final, até o Angulo entrou no lugar do Marcos Leonardo. Acho que o Lisca percebeu que o Marcos Leonardo não estava bem e colocou o Angulo. Só que eu não vejo o jogo pro Angulo esse. Por mais que fossem só 5 minutos, os últimos 5 minutos, era um jogo que faria mais sentido talvez entrar com o Juan Seco para aproveitar a velocidade e tentar matar o jogo. Foi uma coisa que o Marcos Leonardo não deu conta, sabe? Mas o Angulo e o Júlio foram e ficaram no banco e o Angulo até entrou, né? E então para o jogo assim foi aquilo que eu falei, foi muito tímido. Aí aos 11 o Romarinho teve um chute perigoso, depois o Bauerman quase abriu o placar de cabeça, foi um cruzamento original do escanteio com o jogador Lucas Braga. Aí teve uma jogada linda do Fortaleza que o Moisés fez um corte seco e rolou para o Silvio Romero. Ele deixou a bola passar para poder bater de direita, sabe? Mas acabou sendo truncado pela defesa, que é uma coisa que aconteceu bastante no jogo, sabe? E o Fortaleza muito mais incisivo, o Santos sofrendo, sabe? Nossa, foi horrível. E os dois times errando muito, mas o Santos errando muito passe. Chegou uma hora lá que o Santos estava com menos de 70% de passes completos. Fortaleza com 80 e poucos, sabe? Mas mesmo assim, ruim, ruim. Aí teve um chute do Felipe Jonathan quase aos 30 do primeiro tempo, que ele ameaçou, cortou para dentro e daí chutou e foi perigoso, mas foi para fora do gol, forte, bem de longe, sabe? Aí aos 40 teve chance do Fortaleza também, com o Ronald, e ficou nisso. Então foi um primeiro tempo bem fraquinho, 0-0. O juiz deixou correr bastante o jogo, sabe? Não marcava qualquer falta, foi bom de ver, sabe? Nesse sentido, né? Não bom de ver o jogo tava chato. Mas foi bom de ver que o árbitro deixou, assim, então a gente viu que não é qualquer falta que precisa ser marcada, sabe? Então as coisas nesse sentido funcionou, sabe? Deu dinâmica pro jogo. Os times que não colaboraram, né? E daí no segundo tempo, com o Lucas Barbosa no lugar do Bruninho, até criou chance, o Santos até criou chances, né? E o Fortaleza também atacou a partida, melhorou. Então, assim, o Marcos Leonardo começou a ser muito mais procurado e teve mais chances. Teve uma cavadinha do Marcos Leonardo, o Boeck defendeu. Depois teve o Benevenuto cortando uma finalização do Santos também. O Titi cortou mais uma bola por cobertura, sabe, do Leonardo. Aí o Thiago Galhardo teve chance também pro Fortaleza. E foi ficando assim, daí o Fortaleza começou a ficar mais desesperado, né, para tentar conseguir a vitória e foi dando espaço para o Santos. E aos 19 o Santos quase marcou. Depois o Vojvoda trocou um monte de gente, mas não adiantou. Eles estavam mais nervosos que a gente, sabe? A gente estava administrando um empate, assim. E aos 34, o Marcos Leonardo teve uma chance que recebeu um passe do Ângelo na saída do Boeck, que acabou mandando na rede para fora, que foi aquela que eu comentei. E no finalzinho, o Fortaleza até tentou uma pressãozinha, mas não foi, sabe?
E o que dá para tirar desse jogo? Primeiro, aquilo que eu falei, o Santos tem potencial aí de terminou na parte de cima da tabela, que é uma coisa importante para gente. É diferente do ano passado, né, que a gente estava brigando muito lá embaixo contra o rebaixamento. Agora, nesse momento, a gente está com 7 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. É que o time que está em primeiro na zona de rebaixamento é o Curitiba, com 19, vai jogar amanhã. Se o Curitiba ganhar, vai para 22, o Cuiabá cai, vai para 20, está com 20, cairia ali para ser o primeiro da zona de rebaixamento, e aí o Santos ficaria 6 de vantagem, mas no pior cenário, o Santos termina com 6 de vantagem para a zona de rebaixamento. E a gente fica 4 abaixo do Flamengo, que é o sexto colocado aí, que seria o primeiro lugar aí da pré-Libertadores, sabe? Que é interessante para nós também, né? Então, tipo, já fica um... Assim, não tô sonhando com isso ainda, mas a gente está mais perto da pré-Libertadores do que da zona de rebaixamento nesse final de primeiro turno. Glória. E um começo de trabalho do Lisca que eu entendi o Santos tentando fazer saída de 3, lembrando um pouco a época do Diniz, sabe? De sair mais tocando. Um Santos que se posicionou um pouco melhor em campo, fazendo marcação por zona, dava para ver claramente que era marcação por zona, sabe? Não era marcação homem a homem, não era marcação dependendo, não, era marcação por zona com alguém atacando o jogador com a bola em alguns momentos. Ainda deixa muito espaço, ainda tem alguns problemas, mas você já vê que está melhorando, sabe? O time está tentando compactar mais, o time está tentando entender o que o técnico propõe e o futuro do parece ser um pouco promissor. Eu não vou falar que é muito promissor, porque a gente não sabe ainda, né? E agora o Lisca vai ter um bom tempo de trabalho, porque o Santos só vai jogar no fim de semana aí por algum tempo. Então, o Santos jogou hoje, domingo, dia 24 de julho, e só vai jogar de volta na segunda-feira, 1º de agosto. Então, a gente vai ter uma semana. Aí, depois disso, o Santos vai jogar só na outra segunda contra o Curitiba, aqui em Curitiba. Aí depois joga de novo, só no domingo contra o América Mineiro lá em Minas, no Independência. Então tem bastante. Depois só no domingo recebe o São Paulo no Clássico, na 23ª rodada. E assim vai. Depois só no domingo contra o Cuiabá. Aí vai, é fim de semana, depois de novo recebe o Goiás na Vila no outro domingo. Então a gente começa, depois vai jogar contra o Ceará em outro domingo. Isso se não tiver mudanças, né? Pode acontecer. Depois vai jogar contra o Palmeiras. Fim de semana de novo. Aí só lá na 28ª rodada, se não mudar nada, né? Porque às vezes a TV pede para mudar um jogo e tal, que a gente vai ter um jogo numa quarta-feira receber o Atlético Paranaense na Vila. Então tem tempo agora para o Lisca ir implementando durante a semana seu jogo. Tem as recuperações de jogadores que estão, né, lesionados, o Michael, o Luiz Felipe, o Lucas Pires, o Sandri. Então tem potencial. E uma notícia aí que pode ser preocupante no momento, apesar da gente só jogar na outra segunda, é que o Bauerman, que estava pendurado, tomou um terceiro amarelo e não joga o próximo jogo aí contra o Fluminense, na segunda-feira, 1º de agosto. Então, torcer para o Maicon e para o Luiz Felipe voltarem para a gente também ter 3 zagueiros, né, junto com o Alex, para a gente poder ter jogadores e ver se de repente o Santos não consegue trazer um zagueiro que está se provando ser fundamental, né? Não, nem que ele não possa estrear, mas pelo menos de repente fica no banco, já dá uma ajuda para a gente poder ter um time mais completo, um elenco mais inteiro. E é isso, galera. Então, ganhamos mais um pontinho, empate fora, para começar o trabalho do Lisca. Não deixa de ser um bom resultado. Você fala, Fortaleza lanterna, o Santos jogar, mas assim, com todos esses altos e baixos, principalmente os baixos, né? Porque a gente estava numa fase ruim, com bustos, assim, de eliminação. Então, jogamos mal contra o Corinthians, depois jogamos mal contra o Táchira, eliminados, sabe? Pelo menos dá uma certa tranquilidade e um cenário relativamente promissor, né? Então, estamos com 6 pontos a mais, que a gente precisaria, em teoria, 3 pontos a mais do que deveria ter fechado o primeiro turno, né? Se fosse fazer 23 por igual, a gente está com 3 na frente, então, em teoria, agora só mais 20 para não cair, né? Não pensando aí que, de repente, a gente pode melhorar e buscar coisas melhores. Mas, promissor, desenho ali que eu vi do Lisca interessante, mas ainda longe, né? Também teve pouco tempo. E a gente pensar que, de repente, com o Lisca falando português, falando a língua dos jogadores, ali dos boleiros, de
trazer mais para perto esse time, trabalhar também o psicológico, o time já pareceu mais calmo, então foi mais interessante, um pouquinho mais maduro, assim, em campo, sabe? Não que foi, nossa, foi muito melhor, não, mas um pouco melhor, e assim, aos pouquinhos o Santos ir ganhando confiança, a gente tem aí boas notícias para a sequência. E é isso, galera. Deixe seu comentário aqui, diga o que você achou do jogo, que o jogo foi ruim mesmo, mas diga o que você viu do Santos, o que dá para pensar aí para a sequência do campeonato, como que você enxerga o final desse primeiro turno e o que esperar do segundo aí, com a opinião de vocês para a gente interagir. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e tragam mais santistas aí para acompanhar nosso trabalho. Um grande abraço e para cima deles!